Olá, web espectador, seja bem-vindo para mais uma edição do Bola na Rede pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. No primeiro bloco você acompanha tudo sobre o Campeonato Paulista e também sobre o Campeonato Carioca. No segundo bloco, Campeonato Mineiro e também futebol local com o Huracan na CAFA e também o sorteio da segunda Supercopa Itajubá de futebol amador. Terceiro bloco, tudo sobre os campeonatos internacionais e a Copa Libertadores, também falando um pouquinho sobre a seleção brasileira. E a crônica da semana, a maior ameaça para o time do Flamengo em 2020, com o professor Ronaldo Abranches. A temporada de futebol em 2020 somente começou e o Flamengo já ganhou 3 títulos. O elenco deste ano ainda foi reforçado, eliminando aí as grandes diferenças que haviam entre os titulares e reservas. A verdade é que o Flamengo é o time a ser batido neste ano de 2020. Mas a maior ameaça que o Flamengo terá neste ano tem o nome de Agenor Leonardo Bach. Para quem conhece, o técnico Tite. Nessa sexta-feira haverá a convocação da seleção brasileira. E grandes desafios aguardam a seleção neste ano, principalmente as eliminatórias da Copa do Mundo e a Copa América, agora no meio do ano, 2020. Alguns comentaristas sugerem que pelo menos meio time do Flamengo deveriam vestir a camisa da seleção neste momento. Isso não é bem o que acha a maior torcida do Brasil, ou seja, a torcida do Flamengo, pois vai desfalcar seu time aí em momentos muito importantes, principalmente do Campeonato Brasileiro e, inclusive, alguns jogos internacionais. Na minha opinião, acho que a CBF deveria ter um critério para não prejudicar os clubes, definindo um limite máximo de jogadores por clube. Agora, se voltarmos ao passado, já tivemos vários clubes que disputaram jogos e torneios com a camisa da seleção brasileira, como o Palmeiras e Corinthians em 1965, o Internacional em 1984, o Atlético Mineiro em 1968. Mas naquela época os jogadores não eram exportados com tanta frequência e os clubes eram recheados de grandes craques. Hoje, o Flamengo, em função de uma situação financeira diferenciada e muita eficácia nas contratações, acabou criando aí essa situação. A torcida estará aguardando com muita expectativa pelo resultado aí dessa nova convocação, e de maneira contrária à de outros carnavais. Pelo menos essa é a minha opinião. Bem-vindo, web espectador da TV Itajubá, para esse primeiro bloco, onde vamos falar sobre o Campeonato Paulista e também sobre o Campeonato Carioca. Campeonato Paulista com o clássico que aconteceu no sábado agora, Palmeiras e Santos 0-0, professor. Que jogo, hein? Tecnicamente até que não foi um bom jogo, mas teve movimentação. Eu acho que merecia, né? A torcida merecia aí alguns gols, mas foi um jogo, pelo menos, bom de assistir. Eu senti que o Santos teve um desempenho melhor que eu esperava, né? E é bom a gente perceber, né, que o Santos começa a tentar se encaixar. Porque o Josualdo já está meio ameaçado ali. Muito, né? A gente percebe ele, inclusive, talvez não esteja acostumado, né? A pressão aqui no Brasil é assim, né? Diferente. O técnico que vem para o Brasil tem que saber que a imprensa aqui realmente pressiona demais. Ele está pressionado, a gente percebe a maneira com que ele tem respondido para a imprensa, já mais seco. O clima esquentando, né?
E a gente espera que realmente o Santos consiga uma situação melhor aí em termos de consistência, né? De transição. E aos poucos a gente percebe que tem melhorado. Corinthians vem de empate no meio da semana por 1-1 com o Santo André. E no sábado, dia 7 agora, às 19 horas, Corinthians e Novo Horizontino. O Corinthians, como nós estávamos falando um pouquinho tempo atrás aí, só está em terceiro lugar no grupo por conta do cartão amarelo, hein, professor? Veja que, né, são regras, mas a chave está mais nivelada aí, exatamente a chave do Corinthians, né, que ele está na chave D, né, então em primeiro lugar Red Bull, Bragantino, que também estava devendo, muita expectativa, mas agora parece que começa a realmente melhorar aí a consistência. Está em primeiro lugar com 11 pontos, o Guarani em segundo com 10, aí vem o Corinthians em terceiro com 9 pontos e a Ferroviária também com 9 pontos. Então, veja que das 4 chaves aí, a chave que está realmente mais equilibrada. Eu diria que o Corinthians hoje, dos grandes clubes, né, de São Paulo, é o que sofre maior ameaça, né? Veja que o Santos está, de uma certa forma, tranquilo na sua chave, com 12 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o Água Santa com 9. Na chave do Palmeiras, embora o Palmeiras está em segundo, lembrando que classifica 2, né? O Santo André, que é a grande sensação do campeonato, né? Santo André está em primeiro lugar da chave B com 19 pontos, o Palmeiras vem em segundo com 17, mas eu vejo a situação do Palmeiras também tranquila. Na chave de São Paulo, né, o grupo de São Paulo, que é o grupo C, o São Paulo também está confortável, em primeiro lugar com 15, em segundo vem o Mirassol com 10. E São essa Paulo chave... ganhou da Ponte Preta por 2-1, gol do Pato no comecinho do jogo. O São Paulo também a gente começa a perceber, né, uma consistência maior. Um time que vai dando uma liga. Isso, vai estar dando uma liga. E eu particularmente torço muito para o técnico Fernando Diniz. Porque é um técnico que tem uma filosofia de jogo, né, diferente quando se fala em técnico brasileiro, mas ele tem, na verdade, sendo punido aí por isso, em todos os trabalhos. Então, ainda existe muitas dúvidas sobre o trabalho do Fernando Diniz em função da falta de consistência, a falta de equilíbrio. Os times, né, que ele treina, é um time que joga para frente, que joga um futebol mais bonito, mais ofensivo, mas normalmente tem dificuldades, né, na defesa. E no São Paulo também estava, né, nessa situação, e hoje a gente percebe o equilíbrio maior do time de São Paulo. Isso é muito interessante, porque realmente o Brasil está passando por um momento, ao meu ver, extremamente importante, sob o ponto de vista, né, de formação. Porque, infelizmente, a gente passou aí nesses últimos 10, 15 anos um momento de técnicos que, ao meu ver, para segurar emprego, joga de maneira muito defensiva, muito tradicional. Então, os técnicos que têm aparecido, a gente torce para que realmente, porque isso ajuda realmente a mudar o futebol brasileiro. O técnico Jorge Jesus é o técnico que veio realmente para forçar um pouco essa situação. Isso tem ajudado bastante. Voltamos logo mais no segundo bloco com o Campeonato Carioca e também Campeonato Mineiro. De volta agora no segundo bloco do Bola na Rede pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, trazendo as informações do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca com o Flamengo já fazendo dever de casa. Taça Rio, né? Segundo turno. Novamente 2 chaves, porém agora na Taça Rio a diferença é que os clubes eles estão disputando entre si na mesma chave. Na Taça Guanabara era cruzamento. Uma chave, né, um grupo, jogando contra outro grupo, davam então 6 partidas. Agora, como
disputa entre si 5 partidas, né? Diminuiu uma partida. E aí é disputa direta mesmo, né? Então, por exemplo, na chave do Flamengo, próximo jogo já é o grande, vai ter um clássico. Taça Guanabara era 2 clássicos, né? Agora é um clássico só. E o Flamengo já pega o Botafogo já pega o Flamengo, que são um jogo aí extremamente importante para quem realmente vai próximo querer aí sábado, se classificar. Já é o próximo sábado. Dia 7, 18 horas. Mas é a primeira rodada, né? Mas já na primeira rodada, o Flamengo sai na frente, né? Tanto em saldo de gols. 4-1. 4-1, o Botafogo também ganhou, está com 3 pontos, né? Mas ficou em segundo. Na verdade, quem sai na frente é o Fluminense, né? 5-1 no Madureira. Exatamente. Aí já a chave, o grupo B, né? Então lembrando, grupo A, Flamengo, Botafogo, Bangu, Boa Vista, Portuguesa e Gabo Friense. No grupo A. Grupo B, Fluminense, Volta Redonda, Resende, Vasco, Macaé e Madureira. O Vasco já empatando, primeiro jogo com o Resende. 1-1. Já começa aí a sair em desvantagem. Então, por isso que Fluminense realmente sai na frente. Volta Redonda também venceu. Então, Fluminense, Volta Redonda, né, com 3 pontos. Aí vem Resende, Vasco com 1, Macaé e Madureira com 0. Então, lembrando que... E o Botafogo também ganhou do Boa Vista de 2-1 no outro grupo. Por isso está com 3 pontos, mas o Bangu também ganhou. Então, no grupo A, Flamengo, Botafogo e Bangu, todos eles com 3 pontos. É a primeira rodada, tá tudo São embolado. 5 rodadas, já foi uma, falta só 4. 4 rodadas passa rápido. A última rodada será dia 1º de abril, é verdade. Mas é dia 1º de abril aí a última rodada. Então, ou seja, a Taça Rio é rápido. Se o time der uma cochilada aí, como o Vasco, por exemplo, já empatando no primeiro, corre o risco. Campeonato Mineiro agora. Atlético 1-1 com o Boa Esporte. O Atlético não consegue engrenar, nem com o técnico interino. Nós temos também o resultado do Cruzeiro, ganhando do Uberlândia ontem apertado. E o América, líder do campeonato ali, ganhou de 2-1 da Tombense no sábado, dia 29/2. Surpresas aí, professor? Olha, logicamente, a gente sempre brinca, né, no início do Campeonato Mineiro. Nossa, vamos dar um prêmio para quem acertar, né? Quem vai ficar para a final, né? Porque são 2 forças, grandes forças do futebol brasileiro, Atlético e Cruzeiro, e acaba a decisão, né, normalmente ficando entre os 2. E aí pode ser que continue assim, mas pelo menos na classificação o Cruzeiro está em 4º lugar e o Atlético em 5º lugar. Nós já estamos aí, de 11 rodadas, já foi a 8ª rodada, ou seja, essa fase classificatória já começa a entrar na reta final. E está lá Cruzeiro em 4º, Atlético Mineiro em 5º. Então, realmente é algo diferente, é surpresa, né? E seria muito bom se essa surpresa fosse realmente em função nossa. Os times pequenos de Minas estão realmente com uma estrutura boa e tal. Não é o caso, a gente sabe que é exatamente que os 2 grandes, né, estão nessa situação. O Uberlândia teve muita dificuldade para ganhar, né? Fez o segundo gol já no final do jogo, mas com uma molecada, né? Tem um lado positivo, porque dá oportunidade e tem alguns bons jogadores. E o Atlético também, né, com muita dificuldade. Você vê que a gente comentou aí no programa anterior a dificuldade do Boa esse ano, ameaçado de rebaixamento. E o Atlético não consegue vencer o Boa Esporte, que aproveitou, né, e saiu da zona de rebaixamento. Um jogo que, salvo ressalva aqui, para mim o interino mexeu mal lá, mas o Atlético dominou o James, que era do Cruzeiro. Tem foto dele com a camisa do Cruzeiro na frente do 11 do Cruzeiro. Mas a grande notícia para a torcida do Atlético é exatamente o novo técnico, um técnico muito disputado, né? Porque realmente é um técnico competente, tem um estilo de jogo. Para quem ainda não sabe, é o Sampaoli. Exatamente. Que teve negociação lá no início do ano, acabou não tendo um acerto em função de questões financeiras, né? Pediu 60 milhões em contratações, realmente não dava. E
Eu acho que ele estava lá meio que aguardando a situação do Jorge Jesus, né? O que ele queria mesmo é pegar o time do Flamengo. E tá aí já, né? Todos os times encaminhados, ele resolveu acertar e é muito bom para o Atlético Mineiro. E o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético lá no Maracanã, com o Sampaoli contra o Jorge Jesus. Vai ter que dar um tempo, né? Vai. Para ele trabalhar, porque arrumar esse time do Atlético não vai ser fácil. E ele estreia no clássico, no jogo já contra contra o Cruzeiro, né? É o próximo sábado, né? Atlético Cruzeiro, próximo sábado. Cruzeiro. Então, quer dizer, na verdade, o cara não teve tempo para trabalhar. Lógico que em uma semana, mesmo que ele comece a treinar o time aí entre hoje e amanhã, é pouco tempo. Deixa eu passar e a gente rapidinho. sabe que o Sampaoli, ele tem, faz parte do estilo dele, muitas mudanças, né? E aí, é aquela questão, são teorias, né, diferentes. O Jorge Jesus, ele mantém um time, ele evita de mexer no time, porque a questão dele é repetição, 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 para o time pegar conjunto. O São Paulo gosta de alternar bastante, aí tem mais essa dificuldade em termos de conjunto, então são estilos diferentes. Acompanhe na tela agora a tabela do Campeonato Mineiro. Na frente o América com 17 pontos, Tombense com 14 pontos é o segundo colocado, Caldense de Poços de Caldas em terceiro lugar com 14 pontos, Cruzeiro também em quarto lugar, também com os mesmos 14 pontos, Atlético em quinto com 12 pontos, seguido de URT em sexto com 10 pontos, Patrocinense em sétimo com 9 pontos, Uberlândia oitavo colocado com 7 pontos, Boa Esporte de Varginha apenas 6 pontos, é o nono colocado. Vila Nova, 4 pontos, é o décimo. 11º Coimbra também 4 pontos. E na lanterninha o Tupinambás com 2 pontos apenas. Eu acho que o Boa não vai cair. Por quê? Tanto Coimbra como o Tupinambás, muita dificuldade de reação, né? E lembrando que os últimos dois classificados aí caem para a segunda divisão, eu acho que o Boa escapa, né? Que bom. A gente que torce sempre aí para os times aqui do sul de Minas. A grande alegria aí nossa aqui do sul de Minas é o Caldense, né? Com uma excelente campanha. Nesse momento está em terceiro lugar, mas mesmo número de pontos do Tombense, que está em segundo. Então, lembrando que classificam 8, né? Não, 4. 4 apenas? 4. Então é diferente do ano passado. Ano passado classificava 8 e disputava primeiro contra o oitavo, segundo contra Até uma polêmica que surgiu foi que o Vitor, goleiro do Atlético, disse na entrevista que classificavam 8, mas na verdade é 4. O primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Então, se terminasse hoje o Campeonato Mineiro, o Atlético estava fora. Tá fora. Olha que interessante. E a gente vai pular agora já para o futebol local, né, professor? Onde nós vamos falar sobre os destaques e tudo que rolou. A gente, no último dia 11 agora de fevereiro, fomos à LID, Liga Itajubense Desportiva, para acompanhar o sorteio da segunda Supercopa Itajubá de Futebol Amador, onde contam com 8 times participantes. O jogador Osmar, ex-atleta Osmar, da equipe do América, também da equipe do Huracan, fez o sorteio lá, fazendo as chaves, que vai ser num esquema estilo Copa do Brasil, né? E o Hack foi o campeão do ano passado, fazendo o jogo de abertura já bem próximo. Você acompanha tudo nessa pauta que a gente vai jogar. Estamos aqui com o Onofre, senhor Onofre, presidente da Liga Itajubense de Desportos, para falar um pouquinho sobre a segunda Supercopa Itajubá de Futebol Amador. Senhor Onofre, muito obrigado pelo sorteio realizado aqui hoje. Fala um pouquinho para a gente qual a expectativa da Liga a respeito da Supercopa e como funciona todo esse andamento do campeonato. Primeiramente, queria agradecer aqui o apoio, né, a presença aqui da TV Itajubá, que está nessa parceria com a gente. A expectativa nossa é a melhor possível. Você viu que hoje com os clubes, a reunião, a definição dos jogos, e que esse campeonato
seja um pontapé inicial para que a gente possa voltar a organizar o campeonato aqui na cidade de Itajubá. E também, nesse momento, quero aproveitar e agradecer a Secretaria Municipal de Esporte, através do nosso secretário Júnior, o Burê, que está aqui presente como diretor de esporte, que são parceiros nossos, assim como o pessoal da USCAN também, que começou essa Copa o ano passado e esse ano a Liga abraçou a causa junto com eles, para a gente estar participando da organização e fazer com que o futebol de Itajubá possa voltar a ser o que foi no passado. Muito obrigado. Lembrando que você vai acompanhar muito mais entrevistas do Onofre, presidente da Liga Itajubense de Desportos, para falar sobre o campeonato, ao longo desse campeonato, falando um pouquinho sobre o regulamento. Vamos aproveitar e já falar já um pouquinho do regulamento, como vai funcionar o sorteio das chaves, como que foi, qual a sua expectativa e qual o seu palpite para campeão esse ano? Difícil, hein? Campeão, difícil você falar porque as equipes elas são bem niveladas aqui. A expectativa nossa é a melhor possível, os clubes vão estar jogando entre si nas chaves, né? Para estar chegando na reta final aí, os 2 melhores de cada chave fazendo a final. Se absteve de falar o campeão, lembrando que o campeão é o Hack. Nossa, muito obrigado, viu, Onofre? E TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, trazendo em primeira mão tudo sobre a segunda Supercopa Itajubá de futebol amador. Olá, novamente aqui com uma fera do futebol. Estamos com o Osmar, ex-atleta de futebol da equipe do Huracan. Na verdade, ex não, porque você joga ainda na equipe do Sessentão, né, Osmar? Vou te perguntar qual a expectativa aí dos atletas, em qual atleta que a gente pode colocar a nossa visão do Huracan, das outras equipes que já tem chamado a atenção como jogador profissional. Legal. Esse processo hoje que nós iniciamos aqui na Liga, de fazer esse campeonato, está abrangendo 8 equipes. E dessas 8 equipes eu já percebi que algumas delas têm jogadores de alto nível técnico. O Huracan é um grande celeiro nessa parte de divulgar os jogadores formados na base, né? E nós hoje que somos do Sessentão. Então acho que isso é importante, essa reunião ela é importante dentro do processo que a gente quer para crescer mais ainda o futebol itajubense. Arrisca artilheiro do campeonato ou ainda é cedo? Ainda é cedo. Acho que eu vou ver as duas partidas para depois eu ter o meu palpite. Obrigado, Osmar. Lembrando, o Osmar jogou muita bola. Você que quer jogar um futebol sessentão, dá tempo de você falar com o Osmar e entrar no time dele lá no Huracan. É claro, se você tiver a qualidade que o Osmar tem. É isso aí, é só me procurar. Um abraço, valeu. Valeu, Osmar. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui agora com o Burê, representando a Secretaria de Esporte de Itajubá, na pessoa do senhor Júnior. E o Burê aqui hoje vai falar um pouquinho para a gente como é que a Secretaria Municipal de Esportes atua junto com a Liga Itajubense de Desportos e também com as equipes na organização dessa Supercopa. Boa noite, Burê. Nosso muito obrigado pela presença desde já. Boa noite, todo mundo. Obrigado por essa oportunidade. A gente está aqui em nome do prefeito Rodrigo Rieira, do vice-prefeito Christian Gonçalves e do secretário de esporte, Júnior Fraga Basto. Ele não pôde vir, realmente ele queria vir, queria estar presente, queria estar até aqui, né, falando o trabalho que tem sido feito na prefeitura e esse apoio que a gente dá para o esporte, o futebol amador de Itajubá. Essa parceria já vem de tempo, né? A prefeitura é encarregada aí de apoiar o máximo que ela pode, dando a condição para que o evento se realize. Então, essa zaga aqui é de respeito, ó. Burê, Osmar. Um abraço, fica com Deus. Fica com Deus, Osmar. Vamos estar contigo, tá? Grande abraço. E a gente vem não só o futebol amador, mas em todo o segmento do esporte, a prefeitura tem apoiado, a prefeitura tem dado a condição para que Itajubá se projete no esporte, para que Itajubá represente as modalidades em cidades, até mesmo em outro estado. Então a prefeitura tem feito a parte dela. Lembrando que esse apoio, né, que a prefeitura cede alcança não só as equipes de Itajubá, mas a equipe no âmbito regional. Nosso muito obrigado por esse apoio. E estamos junto lá com a TV Itajubá. Qualquer dia a gente vai chamar vocês da secretaria para participar do Bola na Rede. Será um prazer. E com a presença do secretário, ele vai estar mais inteirado, já que eu entrei agora há pouco tempo, então ele já tem na segunda gestão. Então já são 7 anos de apoio, já são 7 anos que o Esporte de Itajubá tem tido a colaboração, né, e a presença da prefeitura envolvida em qualquer competição. Em todo momento, questão de viagem, questão de despesas mesmo, de
transporte, despesa de hospedaria, alimentação, dar condição ao atleta, o Tigrão está lá. Então hoje nós estamos aí com uma equipe que se destacou bastante, foi a equipe de base de futsal de Itajubá, tem se destacado bastante. Darcílio tem feito um grande trabalho. Temos aí a Supercopa, que tem sido apoiada pela Prefeitura, está sendo um sucesso, vai ser um sucesso agora com o apoio de vocês ainda, a visibilidade vai ser maior. Então, acho que o Itajubá vem crescendo em todas as partes, o judô, o tênis de mesa, o jiu-jitsu, a corrida de rua. Então, todo segmento realmente tem tido o apoio da Prefeitura. Tá? Então, nós estamos lá para isso, para que aonde houver um atleta que possa se projetar, que possa se destacar em Itajubá, a Prefeitura está apoiando. Nossa, muito obrigado, é isso, Pratique Esporte junto, uma parceria da TV Itajubá também com a Prefeitura Municipal de Itajubá, apoiando o esporte local e regional. Mas aproveitando para falar agora, professor, da CAFA, né, que é um torneio realizado lá em São José do Alegre, o Huracan ganhou de 3-0 da equipe do Lages de Maria da Fé, ganhou com o gol do Neu, do Guilherme, do Nego, e o time ali montando agora toda essa estrutura, força. A gente vê bastante campeonatos a surgirem agora no campeonato que é tão próspero para a cidade de Itajubá, né, professor? Sem dúvida, e a gente fica alegre com essas iniciativas, né? Isso já no passado foi muito interessante o campeonato, e aí a gente fica contente com o estilo de organização, fazendo, né, um evento para o sorteio, quer dizer, tudo isso ajuda a promover. E o futebol Itajubá precisa realmente, né? E a gente sabe o quanto é importante sobre o aspecto social, essa juventude aí, né, possibilitando afastar de tantos caminhos, né, que não leva realmente a saúde, a vida. Então a gente fica bastante satisfeito e gostaria de parabenizar todas as instituições, seja público ou privado, que tenha aí apoiado aí realmente esses campeonatos. O São José do Alegre tem disputado aí esses campeonatos aqui em Itajubá. Isso é muito interessante também, você ter alguns times aqui da região. Então espero que esse ano seja tão competitivo quanto foi o ano passado, e a tendência, né, ir a gestão, a organização, cada ano melhorando isso para o bom do futebol de Itajubá. A gente, durante a visita que nós fizemos lá desse sorteio, né, fizemos entrevista com o pessoal, com o Burê, que estava em sua pessoa representando o Júnior, secretário municipal de esportes. Então ele falou sobre tudo que vai ocorrer esse ano, agora o Tigrão, o ITC na cidade de Itajubá para promover realmente o esporte. A gente falou com o Onofre, que é o presidente da Liga Itajubense de Desportos, falando sobre toda a organização, sobre como que é o evento, em que os atletas podem contar com a Liga, em que a população pode contar, como que vai ser essa organização. E também com o Osmar, que é um ex-atleta. A gente já perguntou para ele sobre possíveis nomes de destaque dentro da competição, porque de repente é um futebol amador, mas um nome de bastante destaque surge aí, daqui a pouco está lá disputando o Campeonato Mineiro a nível de jogos contra Atlético, Cruzeiro, de repente até numa dessas grandes equipes, né? Outra questão, né, que é extremamente importante é estrutura, infraestrutura, espaço. Então, você tem aí um campeonato para ajudar, né, uma questão motivacional aí, né, porque são competições. Quem gosta de praticar o esporte gosta de competir, né? E aí os campeonatos ajudam essa questão motivacional, mas é extremamente importante que os bairros, sobretudo na periferia, exista espaço, né? Porque o que foi acontecendo? Eu, na minha época, né, de moleque, no meu bairro tinha vários campos de futebol, coisa que não existe mais, né? Porque foi a urbanização, foi acabando naqueles campinhos. Então é extremamente importante que principalmente o poder público crie espaços, né, para que as crianças, os adolescentes, os jovens possam realmente ter a prática do esporte. A gente tem visto, né, aqui em Itajubá, novas praças sendo
entregue para a sociedade, sobretudo para as classes, né, de menor poder aquisitivo. Menor poder aquisitivo, que é importante, porque o cara com bom poder aquisitivo já tem lá o clube, é sócio de um clube. A grande questão é a população com menor poder aquisitivo que não tem acesso. Então precisa ter espaços democráticos, espaço público, para que a classe de menor poder aquisitivo tenha condição, tenha espaço para praticar o esporte. Aquela parceria que a prefeitura tem também com a Academia ao Ar Livre também, sendo bastante divulgada, que fez a parceria com a FEP. O curso de Educação Física da FEP, a gente vê os alunos nas praças, tanto a Praça da Facesm, depois lá em frente ao Polo Esportivo da Santa Rosa e muitos outros locais, fazendo ali aquele exercício físico de alongamento pela manhã com o pessoal e aberto a toda a cidade para que possa participar desse alongamento, dessa despertar matinal já com exercício físico. São iniciativas que levam realmente à promoção da vida. Vamos para o terceiro e último bloco, falar daqui a pouquinho sobre a Copa do Brasil e os campeonatos internacionais. De volta ao terceiro e último bloco, agora pela TV Itajubá, no Bola na Rede, você acompanha as principais notícias do futebol internacional, da Copa do Brasil e tudo mais sobre os principais campeonatos a nível nacional. Professor, antes da gente entrar para falar tabela da Libertadores, que nós temos Flamengo, nós temos... Fase classificatória, né? Tão esperada. A fase de grupos agora, né? Flamengo, temos também o Palmeiras, o São Paulo, o Internacional, o Grêmio. Antes de falar dessa tabela, vou fazer aquele destaque que eu estava comentando mais cedo. O que acontece? Nós já temos na Série A do Campeonato Brasileiro o Corinthians eliminado da Libertadores, Atlético, Fluminense, Fortaleza e Goiás eliminado na primeira fase da Sul-Americana, Atlético, Bahia, Curitiba e Sport eliminados respectivamente ali na primeira e segunda, alternadamente na primeira e segunda fase da Copa do Brasil. Atlético perdeu para Afogados, longe lá com a demissão do Dudamel, tudo. A Série A promete. A Série A promete esse meio de tabela ali. Acho que para disputa de título a gente tem Flamengo, é claro, Palmeiras, quiçá ali um outro time emergindo, né? O Grêmio, Internacional, times lá do Sul que sempre surgem bem, mas o meio de tabela bem bolado. Você vê que no comecinho do ano, onde que era para os clubes fazer receita com a Copa do Brasil e com a Sul-Americana. E a gente percebe uma dificuldade muito grande, né, dos clubes brasileiros em estar disputando esses campeonatos aí, principalmente o sul-americano. Olha, foi muito difícil, né? Eu fiquei muito triste, a gente percebe, todo mundo ficou triste com a desclassificação do Fortaleza, por exemplo, né? Jogou muito bem. Rogério Ceni. Jogou muito bem e exatamente, praticamente na última jogada, né? Foi desclassificado, levou aquele gol. Mas os clubes brasileiros que não têm costume, né? Tirando aí alguns clubes que sempre estão na Libertadores, não têm costume desses campeonatos, que são campeonatos mesmo complicados. Então, a gente espera que esses clubes continuam sendo classificados, porque vai ficando cascudo, né? Então você pega o time do Fortaleza, por exemplo, que foi realmente, né, um baque grande ali, mas vai ficando cascudo. O Flamengo passou quanto tempo em questão, mesmo depois de ter sido campeão da Libertadores, né, lá no passado, muitos anos agora aqui, com aquele drama de não conseguir passar, né, da segunda fase, da primeira e segunda fase, jogava entrar essa culpa na altitude, né? Não conseguia entrar nas quartas de final, tal, quer dizer, conseguiu, mas foi ficando cascudo em relação a isso. Então, os times brasileiros têm muita dificuldade. Veja esse ano, quantos clubes se classificaram agora com essa regra, né, de dar aquelas, dependendo da classificação do Campeonato Brasileiro, ter a oportunidade de ingressar aí
um campeonato internacional. E precisa ficar mais cascudo, precisa ter uma característica, né? Que você percebe que os times sul-americanos têm. Eles entram nesses campeonatos diferentes, né? São fortes nesse campeonato. E o time brasileiro realmente tem alguma coisa aí psicológica, sei lá, que atrapalha o estilo de jogo. E a gente espera que esses times comecem realmente a ficar mais cascudo para ir mais longe, né? Porque veja só, a maioria saiu tudo agora, quer dizer, né? E aí frustra, porque a torcida fica com toda aquela, né? Aquela expectativa de estar disputando um campeonato internacional, mas tem ali toda essa expectativa já logo no início sendo eliminado. A gente já tem jogos amanhã da Copa Libertadores, Internacional e Universidade Católica, amanhã dia 3 às 19 horas mais 15 minutos, num grupo onde tem Internacional, Universidade Católica, Timão, América de Cali e o Grêmio. Os dois saem na mesma chave, olha só. Na mesma chave. Classificam 2. Vamos torcer para os dois classificarem, né? Que a Universidade Católica ali é carrancudo. É. Depois a gente tem, na quarta-feira, dia 4, às 19 horas também, mais 15 minutos, equipe do Tigres e Palmeiras, onde está no grupo lá Bolívar, Guarani, que tirou o Corinthians, não estava Corinthians e Palmeiras no mesmo grupo. Bolívar, Guarani, Palmeiras e Tigres. Também é uma fase onde a gente se espera que esses dois times passem, Tigre e Palmeiras, mas Libertadores é uma caixinha de surpresa. Mas o Palmeiras tem time realmente para classificar, logicamente. Junto com o Flamengo, ao meu ver, os dois times mais fortes aí no Brasil. Na quarta-feira, dia 4/3, às 21 horas e 30 minutos, Flamengo e Júnior Barranquilla, é isso? Isso, exatamente. Quarta-feira. Depois... Flamengo iniciando aí a Libertadores fora, né? Importante pelo menos segurar um ponto lá fora, porque a grande estratégia é essa, ganhar em casa tem que ganhar 3 pontos e conseguir pelo menos um empate lá fora. Se ganhar lá fora, aí maravilhoso. Mas num grupo forte também. Muito forte o Independente grupo de Flamengo. Vale. Na verdade, o Flamengo começa jogando fora, depois ele faz... Na verdade, ele joga o primeiro fora, o segundo em casa, depois joga 2 jogos fora. E o interessante é o seguinte, os 2 últimos jogos ele joga em casa. Então, jogar os 2, dependendo de como tiver a tabela, em casa, com a torcida do Flamengo, Maracanã lotado, isso ajuda muito. O Independente Del Valle e Barcelona de Ele vai Guayaquil. pegar de novo, né? Independente Del Valle, que é o que disputou agora a Recopa com ele. Então, o primeiro jogo é lá, dia 19 de março, e o segundo jogo com o Del Valle no Maracanã, dia 22 de abril. Eles vão com a faca nos dentes para tá mordido, essa né? vingança aí. E o São Paulo contra Escola Municipal Binacional na quinta-feira, dia 5/3 às 21 horas, ou melhor dizendo, Escola Municipal. Já ouviu falar desse time, professor? Não. Nunca ouvi falar também, mas tá lá, tá brigando. Libertadores não tem moleza. Libertadores, sobretudo agora, né? Nessa fase, são times que ou entraram já na fase de grupo ou conseguiram passar aí, né, nas primeiras fases. Acabou, não tem... Escola Municipal Binacional, Liga de Quito, River Plate, São Paulo. Não preciso nem falar que River e São Paulo são os favoritos. Professor, vamos deixar esse finalzinho agora para falar com as expectativas aí da convocação. Vai atrapalhar bastante os times da convocação do Tite aí. Nomes do Brasil? Embora, para dizer a verdade, pelo que a gente conhece do Tite, eu acredito que não vai ter muita novidade, não. Né? Que eu penso, é o Gabigol? Não tem como não convocar o Gabigol, né? Do Flamengo, talvez ali o Felipe Luiz pode ser que volte? Acho difícil. Eu acho mais fácil. O Bruno Henrique, embora tá
afastado, né, por contusão. Pelo que o departamento médico do Flamengo, né, tá vislumbrando aí, normalmente o departamento médico da seleção brasileira conversa com os clubes quando tem algum jogador, né, que está em dúvida. Então existe o Bruno Henrique, a gente considerava ele realmente como certo, é uma convocação. Com essa contusão pode mudar. Então no Flamengo, que a gente considerava realmente, né, que os dois estão voando, Bruno Henrique e Gabigol. Existem outros, né, que já foi sinalizado, o próprio Tite em comentários, o Gerson, mas não acredito nesse momento. Os laterais, eu acho difícil. Agora, o Flamengo tem jogadores. Rodrigo Caio sempre teve cotado, mas não está jogando também, né? Está contundido. Eu vejo que... E dos demais times? Então, eu não vejo... O Luan do Corinthians? Eu não vejo... Cebolinha do Grêmio? O Luan, com certeza, não vai. Porque ele ainda não conseguiu voltar, né, ao seu momento. Agora, o Cebolinha... já foi convocado aí as últimas vezes, aí pode ser que se mantenha. Para mim, dos últimos atletas tidos como promessa pela seleção, você pode colocar Vinícius Júnior, Renier, todos, o melhor nome na seleção foi para mim o Cebolinha. Foi o que chegou para mostrar o que fez ali, e a gente vê que rapidamente ele estava galgando para a Europa. Não foi para a Europa porque o Grêmio conseguiu segurar melhor do que fez quando o Luan explodiu. Agora, obviamente tem alguns nomes que tinha muita expectativa, mas não vem rendendo. Por exemplo, o Coutinho. É um jogador que muita expectativa realmente, mas na seleção brasileira não vem desempenhando. Então pode ser que ele fique fora, não sei. Temos que destacar também o goleiraço Ivan da Ponte Preta. Tudo indica que ontem, né, Tafarel foi lá assistir o jogo, olhando o goleiro, né? Acabou, o goleiro que jogou com a Ponte Preta foi o Ivan, 2-1 para o São Paulo. Isso. Foi ver o goleiro do São Paulo, mas na verdade ele viu o goleiro da Ponte Preta. Sim. Que realmente tem destacado. É o Volpi do Isso, São Paulo. É o Volpi, exatamente. E a gente vai esperando aí ver o que acontece para que a gente, apesar de cutucar aqui o professor, nós sempre brincamos a respeito do Flamengo, porque o Flamengo realmente demonstra aquele nível tático acima da média, mas esperamos que esse calendário da seleção não atrapalhe, essas convocações não atrapalhem o bom rendimento do futebol a nível nacional e internacional. Você vê que a seleção argentina e as demais seleções sempre tentam fazer suas convocações para não prejudicar os times nos seus campeonatos nacionais. Neymar deve voltar, né, nessa convocação, é bem provável. Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino devem se manter também. Então, vamos aguardar aí para ver o que o Tite vai tirar da cartola. Agradecemos a você que acompanhou mais uma edição do Bola na Rede pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Eletel, a sua rede de franquia. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.